E o programa de hoje, nós estamos aqui no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e eu vou ter o prazer de entrevistar o provedor desta instituição que tem 122 anos. Vou falar com o provedor, professor, administrador Antônio Carlos de Lemos. Não saia daí. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Muito bem, muito obrigada por me receber aqui, professor. Eu chamo de professor porque quem conhece o professor Lemos, com uma vasta experiência na administração, professor da universidade, coordenador dos cursos CCSH e que agora é provedor aqui do Hospital de Caridade, fazendo uma revolução nesse hospital centenário. Muito obrigada por me receber. Vamos começar falando então das novidades deste mês recente, que foi inaugurado o novo pronto-socorro. Então, professor, quais foram as melhorias implementadas neste novo pronto-socorro? Bom, eu quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, que é uma alegria muito grande, Silvana, estar contigo aqui, porque, na verdade, além de nós conhecermos há bastante tempo, eu sou sempre movido a desafios. E eu gosto muito de pessoas que são desafiadas e que enfrentam desafios, porque essa cidade precisa de ser desafiada para que realmente ela possa acreditar que ela possa chegar a algum lugar. Que hoje nós temos muitas dificuldades nessa Santa Maria da Boca do Monte, e então, quando surgiu esta oportunidade, que foi de um grupo de conselheiros da Associação Protetora, de modificar um pouco os quadros diretivos, dar uma injeção de ânimo muitas vezes, não querendo dizer que as coisas não andavam de conformidade, mas que sempre é bom, num determinado momento, as coisas se modificarem. E essa foi a proposta desta provedoria, que já completou um ano de atividades, de exercício, e que ensejou uma série de modificações. Por quê? Porque 122 anos, como tu disseste, são 122 anos, não são 50, não 30, 20 ou coisa parecida. E os desafios estão aí para serem enfrentados. E o mundo, não é questão de mundo moderno, né, Silvana? O mundo ensejou grandes transformações nesses últimos anos. Nós estávamos, quem sabe, com algumas dificuldades para modificar o rumo, e a mudança de rumo só podem ser com pessoas diferentes. E foi aí que nós formamos um grupo diretivo, que nós chamamos de provedoria, pessoas mais dispostas do que aquelas que já existiram, para realmente não fazer uma revolução, mas realmente fazer enfrentamento de situações. Porque nós sabemos que hoje nós vivemos em termos de inovação, de novas tecnologias, de novas necessidades para serem implementadas neste complexo que tu sabe que é complexo mesmo. Então, é desafio. E em cima desse desafio que nós, junto com o primeiro vice-provedor, Carlos Farias, e o segundo vice-provedor, José Antônio Sacol, nós estamos com esse grupo alimentando, alicerçando e projetando, quem sabe. E olha que é pretensão da gente, Silvana, projetando, quem sabe, mais 122 anos, não com a gente presente, né, mas 122 anos, porque o que Astrogildo de Azevedo, como médico, fez em 1903, merece uma consideração e um respeito muito profundo. E isso nós estamos plenamente sabendo que nós temos que dar respostas. E esse é o grande desafio. Não, e assim, até para quem está nos assistindo, né, o hospital ele possui o grupo do conselho, que são 40 conselheiros da sociedade,
O professor Lemos já estava nesse conselho há muitos anos, né? Quantos anos o senhor já participou deste conselho da Provedoria? Da Associação Protetora são 35 anos. Então são 35 tempo, né? anos acompanhando, mas dentro de uma escala só de conselheiro, e não nas decisões. Perfeito. E no enfrentamento, como o senhor fala. Então, eu acho que é importante nós falarmos assim, uma instituição que tem 122 anos, um padrão construtivo de 100 anos atrás, perfeito, com as novas tecnologias que hoje, né, são implementadas, desde o ponto de vista de carga de luz, carga de coisas, né? Então, o hospital precisa constantemente, estar se adaptando, perfeito, neste novo padrão, perfeito, né? Antigamente não tinha ar-condicionado, hoje não tem mais nenhuma sala praticamente que não tem ar-condicionado. E isso acaba envolvendo o padrão construtivo. Então, uma instituição precisa estar sempre em reformas, e agora com essa mudança do pronto-socorro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né? Porque isso foi uma necessidade urgente, emergente, não só da comunidade, né, professor? Mas também da equipe de profissionais que aqui trabalha, que entra com as ambulâncias, né? O acesso aos pacientes, aos doentes e aos que estão em estado gravíssimo. Então fala um pouco como é que está hoje essa estrutura. Sabe que, Silvana, uma das primeiras coisas que começou a evoluir numa outra administração da Provedoria. Mas as coisas são difíceis, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma afirmativa para que Santa Maria tenha pleno conhecimento de que nós não recebemos emendas parlamentares, nós não recebemos subvenções governamentais, nós não recebemos nenhum recurso financeiro que não aquele de trabalho do complexo hospitalar, nos seus diferentes atividades. Então, é um compromisso muito sério. E tu fizesse uma afirmativa que é verdadeira, que de tempos em tempos tem que existir uma revitalização dessa estrutura. Não só de prédios, de janelas, de portas e tal, mas inclusive a exigência de tecnologia que aqui está sendo colocada à disposição dos profissionais, mas que realmente tem que ser assimilados para o desenvolvimento futuro. Então, quando nós chegamos, a primeira coisa, porque eu aprendi uma coisa na vida, Silvana, alguém que inicia uma atividade tem que ter uma sequência, mesmo que não seja no período que foi iniciado. É respeito ao dinheiro existente, que não é dinheiro público aqui, mas é um dinheiro, é um recurso que é buscado com trabalho, com denodo, com a aplicação para os diferentes profissionais que aqui habitam o complexo hospitalar. Então a gente tem que ter respeito por isso aí. E esse respeito que eu falo é o seguinte: se iniciou um trabalho para dotar Santa Maria de uma... Hoje nós chamamos até nem é de pronto-socorro, a gente tem mania de mudar nomes, mas a gente também faz cópias, porque tudo se copia, nada se cria. E em termos de denominações, Silvana, mesma coisa. Então a emergência é aquilo que caracteriza realmente um pronto-socorro. E aí nós tínhamos que dotar este espaço esse espaço físico de uma determinação para que as coisas efetivamente acontecessem dentro de determinados padrões. E a gente deu sequência ao trabalho. E conseguimos em um ano foi uma luta muito grande, porque os recursos financeiros eles são finitos, eles têm que saber gerenciar. Porque... a obra começa com valor e daqui a pouco aumenta o valor da obra e aí precisa mais uma coisa e às vezes o detalhe e aí é norma de bombeiro e é norma né? Existem vários itens que chegam no final, tu tinha um orçamento X e virou de X vezes 2, né? É perfeito, a tua colocação é perfeita para as pessoas entenderem também. Mas isso foi controlado sob todos os aspectos, que nós não podíamos incorrer em valores que fosse 100% em cima daquilo que já existia. Claro. Então, realmente foi um gerenciamento muito efetivo. Nós conseguimos que os nossos profissionais aqui e os terceirizados, que foram contratados terceirizados, que nós não temos todos os recursos humanos e técnicos aqui previstos, né? E a gente conseguiu fazer isso. Mas isso é um primeiro, né? É uma primeira medida. E hoje nós temos uma emergência que não é uma emergência só para Santa Maria. Nós ampliamos de tal maneira que nós conseguimos sensibilizar, já estamos conseguindo sensibilizar a região. Isso é ótimo. E essa região,
são de 33 a 40 municípios. Claro que a gente não está querendo também que tudo aconteça aqui em Santa Maria, que pode criar alguma situação complicada em termos de atendimento. Mas nós temos hoje disponibilidade para tal. E hoje tem um detalhe que Santa Maria e a região que a gente tem acesso, né? A gente faz o seguinte: nós colocamos à disposição, dentro do espaço físico hoje, de todos os recursos necessários para a emergência. Por exemplo, ressonância magnética não precisa viajar para ir no outro ponto que existia dentro do complexo para fazer a ressonância. O raio-x da mesma maneira. Todas essas necessidades já estão postas dentro do espaço físico. Isso tem um baita ganho. Isso é uma um ganho assim. E aí é uma ressonância, é um raio-x do hospital, não é de um serviço terceirizado. Não, esse nós fizemos um acordo com o serviço terceirizado. Mas quem gerencia tudo isso é o complexo hospitalar através da emergência. Por quê? É terceirizado, mas nós estamos deixando de lado aquele terceirizado que mandava mais que o próprio dono do estabelecimento. Mas nós temos parcerias muito boas. Isso é ótimo. Outras nem tanto, mas parcerias boas. E a gente quer parceiros que deem resposta para nós. E do ponto de vista de números, qual é a capacidade de atendimentos hoje desse novo centro de emergência? É 100 atendimentos dia. 100 atendimentos. Pode. Sem criar nenhum clima dentro de uma normalidade. Então, 100 atendimentos dia, com a capacidade de já fazer o seu exame de diagnóstico na hora. Tudo. Então, ele pode fazer uma ressonância, ele pode fazer um raio-x, ele pode fazer... Quais são os outros exames? Esses exames para saber efetivamente onde está registrado o maior problema. Esses são os dois principais. Tá. Porque se houver alguma situação que leve para uma outra busca de entendimento para se fazer algum procedimento, que já sai da emergência, vai para dentro do hospital, né? Também tem possibilidades, porque nós temos tudo aqui dentro do hospital. Claro. Então a gente pode buscar essa complementação desses exames iniciais dentro do hospital. Então esse é a principal situação. E quantos leitos tem hoje ali nesse centro de emergência, de observação? Nós temos 10 leitos. 10 leitos. Esses 10 leitos, eles podem ser ampliados. Mas inicialmente é isso aí. Nós temos leitos que é da emergência a emergência, e tem outros que também ficam à disposição para dar sequência ao atendimento. Quando é um atendimento natural e que não exige, quem sabe, preocupações maiores, imediatamente ele toma o rumo da origem, da onde ele veio, certo? Agora, se há necessidade de internação, ele fica numa expectativa X e imediatamente ele é transportado para internação, para o leito de internação, ou então para as UTIs. Claro. Porque essa velocidade, ela é extremamente necessária. Sim, é o que vai garantir a vida. Exatamente. E nós nos preocupamos exatamente com isso. A vida em primeiro lugar. Claro que hoje nós estamos buscando adaptações ainda com relação, porque são cacuetes antigos, né? Se a gente muda alguma coisa, tem que fazer um treinamento também para as pessoas entenderem que aquilo que foi um dia pode ser aprimorado. Claro. E essas exigências nós estamos tendo e vamos ter, porque quem aportar aqui em busca de uma solução ou de conhecimento de alguma situação que não é a melhor, ele terá pronta resposta. Isso é uma exigência primordial da nossa parte. Tá, e quantos leitos hoje o hospital tem? Nós temos 400 leitos. 400 leitos. Sendo que 60 leitos de UTI. Isso é ótimo. Tirando os 400. Isso é ótimo, porque daí viramos referência de novo, né, em toda a região de leitos de UTI, que é o que realmente faz com que o hospital consiga ter de alta complexidade e tenha essa grande estrutura, né? E toda essa disposição que nós temos para o atendimento, principalmente de média e alta complexidade. Isto a gente coloca à disposição, e é bom que se frise aqui, que hoje nós estamos lutando, Silvana, para que as unidades hospitalares existentes em Santa Maria, elas se entendam. Isto quer dizer o seguinte, conversem. Nós estamos buscando conversar. Claro. Nós temos uma formação, uma estrutura
O USP tem uma outra estrutura, a Casa de Saúde tem outra estrutura, o São Francisco é outra estrutura, o regional é outra estrutura. Isso quer dizer o seguinte, nós fizemos, aliás, tu está sabendo em primeira mão nisso. Nós fizemos uma reunião quinta-feira passada, hoje nós estamos na segunda, que é 3, 4 dias atrás, com essas 7 instituições. Isso quer dizer o quê? É para que elas falem, quem sabe, um mesmo idioma, guardando as proporções. Cada um tem o seu interesse, e é o respeito aos interesses de cada um que nós podemos juntar para que realmente Santa Maria tenha um atendimento em saúde da melhor maneira possível. Isso ainda não conseguimos chegar nas unidades por falta de conversa e de entendimento. Primeiro, as unidades hospitalares querem se entender, para saber o que elas podem fazer em conjunto, porque ninguém vai interferir em A ou B ou C no alfabeto que tiver. E também que nós queremos que a Prefeitura de Santa Maria ela se integre breve. Por quê? Porque nós precisamos que as unidades existentes da periferia, nos bairros e vilas dessa cidade, também possam receber uma contribuição nossa. Isso quer dizer o seguinte, é dinheiro? É dinheiro. Mas nós podemos, em emergência, sermos solidários. Eu estou tentando transmitir para esses colegas dirigentes que nós precisamos ser solidários. Que o dinheiro, em primeiro lugar, ele é importante, claro, tudo é movido à base de recursos financeiros, mas que em determinados momentos nós podemos, quem sabe, estender uma mão de uma forma diferente e minimizar essa situação. É a primeira reunião, dia 28 de maio agora, dia 28 de maio, é a segunda reunião dessas unidades hospitalares, já com as pautas definidas, só não vou abrir para ti a pauta, porque ainda está sendo discutida internamente entre as unidades, para que a gente possa dar o primeiro passo e alguém acredite que nós vamos fazer. Que ótimo. Porque o grande problema dessa cidade, nós conhecemos muito bem, né, Silvana? Elas iniciam a ter um empreendimento, alguma coisa, e morrem no meio do caminho. Não queremos morte, nós queremos vida. E a vida é essa aí, é nós nos dispormos a fazer as coisas da melhor maneira possível. Acredito que nós possamos avançar, porque foram muito solidários e quem está intermediando isso, porque havia necessidade de uma intermediação, é a Câmara de Comércio e Indústria. Aí tu vai dizer, por que a Câmara? Podia ser uma outra qualquer, uma outra entidade. Mas quem se dispôs inicialmente foi a CACISM, e nós pegamos a CACISM com ela coordenadora. Né? Porque nós estamos falando em saúde, mas nós precisamos falar em indústria. Nós podemos falar... Até porque o Denardinho, acho que é do grupo do conselho aqui também, foi presidente da CACISM durante muitos e muitos anos. Mas assim, para a gente focar nessa questão de emergência e terminarmos esse assunto, até na inauguração da emergência, nós registramos, saiu na Interativa, né, os principais diretores dos hospitais, né? Então a gente teve aqui o Hospital da Brigada, o Regional, as irmãs das franciscanas, que envolve Casa Saúde e o Hospital São Francisco. O Hospital da Guarnição. Tu falasse em Brigada, nós temos da Guarnição do Exército, nós temos da Base Aérea, que não é um hospital, que estava aqui, mas é o Hospital da Unimed. Então, as pessoas estão começando a sentir que nós podemos fazer um discurso unificado. Fantástico, porque quem está nos assistindo, claro que nosso público é muito da área da saúde, os médicos entendem bem, mas para as pessoas entenderem que alta complexidade, na realidade, em Santa Maria, nós temos o Astrogildo de Azevedo e o universitário. Somente. Correto. Porque alta complexidade não tem. E nos hospitais da região não tem alta complexidade. Então acaba vindo para Santa Maria porque eles não têm alta complexidade. A pessoa acontece, cirurgias cardíacas não acontecem, cirurgias neurológicas não acontecem, cirurgias oncológicas não acontecem, politraumatizados. Então a alta complexidade, que é alto risco, que envolve uma gama, né, envolve uma CTI, bloco cirúrgico e tudo mais, é aqui no Astrogildo de Azevedo. Não tem dúvida. Então eu acho isso fantástico, provedor, porque as pessoas realmente precisam entender que os hospitais precisam cooperar, né, entre si, porque se nós pegarmos o exemplo KISS, né, a gente sabe que tudo acabou vindo para cá, e alguns foram para o São Francisco, porque tinha uma meia dúzia de leitos lá no São Francisco e no Universitário. E foi aquela força-tarefa gigante na cidade, e que
vimos o quanto os hospitais precisam se unir para salvar vidas, é isso aí. Porque ninguém está livre de grandes tragédias ou de coisas que possam acontecer, né, tanto de carro quanto outras coisas. Então isso é muito bom, parabéns por essa iniciativa. E do ponto de vista que eu gostaria que o senhor falasse também assim, de profissionais. Porque nós temos agora um novo acesso, com mais serviços, com mais leitos, ótimo, né, no serviço de emergência. Mas e de profissionais? Quantos profissionais o Astrogildo hoje tem na sua folha de pagamento? Nós temos em torno de 1.800, 1.790 era o último número que eu tinha. Da folha de pagamento? Da folha de pagamento, incluindo os médicos que são contratados, nem todos são contratados, né? São médicos pertencentes ao corpo clínico, que usufruem de toda a estrutura que nós temos, do nosso centro cirúrgico, de tudo que está à disposição. Mas nós temos médicos contratados também, que fazem os plantões, que fazem hoje um gerenciamento também muito forte da emergência, porque nós precisamos ter especialistas nos momentos adequados, ainda em formação. Mas a maioria, tu acreditas que, e o pessoal é bom saber, nós temos em torno de 900 enfermeiros e técnicos de enfermagem? 900 pessoas. Eu fiquei, às vezes, um pouco até sobressaltado quando eu fiquei sabendo desses números, porque veja a responsabilidade desta profissão, dessa capacidade de tornar a vida, quem sabe, mais simples, mais humana e tal, está nas mãos de 900 pessoas aqui. O restante não são os terceirizados, o restante são administrativos, o restante é nutrição, o restante... E aí tu vai somando uma série de situações. Limpeza, o que é a lavanderia do hospital? Manutenção. O que é lavanderia, né? As pessoas falam, não tem noção o que é um serviço de lavanderia, de nutrição e dietética, que parece invisível, porque um hospital não é feito só de médico, né? Correto. O hospital precisa de toda uma infraestrutura. Fica lá sem limpeza para ver o que pode acontecer do ponto de vista de infecção hospitalar. Não, nós temos os cuidados porque realmente nós somos olhados também por organizações externas, leia-se vigilância sanitária, que pode criar climas de constrangimento se nós não acompanharmos as necessidades que são exigidas por regulamentação e legislação. Com certeza. Então isso aí acontece. E os terceirizados? Porque se são 1.800 na folha, quantos terceirizados o hospital tem? Os terceirizados são contratos que nós temos. Olha, eu não sei te precisar, mas é mais de 20 terceirizados. E cada terceirizado, por exemplo, a clínica de radiologia ali é 250 pessoas trabalhando. Tem a oncologia, tem o banco de sangue que nós voltamos os laboratórios. Mais então, a radiologia, mais o serviço de endoscopia, mais exatamente. Endoscopia, colonoscopia e tal. Então, isso tudo faz com que nós façamos circular, não só porque tem a distinção da policlínica com o restante dos prédios do Hospital Astrogildo. Então, há um movimento aqui que ainda não foi delineado em termos de quantificação. Eu já pedi isso aí para saber quantos que circulam na policlínica e dentro do hospital. É um movimento extraordinário. Então, nós temos um compromisso como complexo hospitalar de dar o melhor. E é essa exigência a gente está fazendo agora, porque, na verdade, quem vem para cá, quem aporta aqui, quem necessita daqui, precisa sair com a melhor das impressões possíveis e bem atendido, sobre todos os aspectos. E o que os leigos às vezes não entendem muito bem, que a policlínica é uma coisa independente do hospital. E, inclusive, até para vir aqui na sede administrativa, entra pela policlínica. Então, com aquela mudança, na época ainda do seu Wilson Aita, né? Essa isso policlínica, aí. Onde o seu Wilson Aita, que eu preciso falar porque eu convivi 8 anos com ele aqui dentro desse hospital, eu digo que ele colocou o patrimônio pessoal dele para fazer, né? Avalizando essa obra. Então, são coisas que... A história, né, professor, que a gente fala da história. Tem que levar em consideração. Eu conheço muito da história do hospital, eu vejo assim, o seu Alcides Brum, que também, né, tesoureiro. Então, são coisas que a comunidade às vezes não se dá conta o quanto teve cidadãos
que colocaram o seu patrimônio pessoal, colocaram todo o seu dinheiro, colocaram a sua credibilidade para a construção de coisas aqui. Isso é muito importante. E aí, quando teve a mudança do acesso no hospital e tiraram aquela entrada lá da frente e fizeram a entrada aqui, começou a criar uma nova necessidade de fluxo, né? Não imaginaram que aquele fluxo seria tão intenso, que seria tão, assim, é moderno, mas ao mesmo tempo é um fluxo gigante de pessoas. Gigante. Mas esse acesso de pessoas é um dado que talvez no futuro seja muito bom até para as pessoas avaliarem, mas o que eu falo é que o hospital Astro Gil de Azevedo, eu acho que é a maior empresa privada de Santa Maria, porque eu acho que não tem nenhuma outra empresa que tenha uma folha de 1.800 colaboradores na própria cidade, numa cidade só, num centro só. E isso representa uma empresa importantíssima para a cidade. E quando nós falamos que é uma empresa da saúde, meu Deus, ela tem uma importância regional gigante. E aí eu vejo a importância de uma gestão administrativa profissionalizada, de rompimento de padrões antigos, né, muito professor? E o senhor, como administrador, falava anteriormente, né, na importância da gestão de pessoas, na gestão de humanizar, na gestão de novos processos, conciliar novas tecnologias. Então o nosso programa está ótimo, mas eu quero perguntar duas coisas. Nós temos hoje ainda uma situação que são os convênios, que é um grande problema, que eu já passei aqui dentro do hospital muitos anos atrás, onde passamos pelo descredenciamento do SUS, eu estive por aqui, e depois tivemos vários problemas com o IP que não pagava em dia e tinha atrasos de 6 meses muitas vezes. E a gente sabe o que representa esses convênios. Então hoje o hospital continua com o IP, né? Continua. É um dos principais convênios que nós temos. Um dos maiores convênios, porque pega toda a rede, né, estadual de professores, de brigadianos e tudo. Bem, né? Isso aí. Olha a importância de um convênio que nos dá sustentação para que o hospital possa ser levado adiante. E isso é uma preocupação que nós temos. E aí, Silvana, tu abordaste uma situação de convênios e da necessidade de realmente a gente receber a contraprestação em termos de recursos financeiros. Porque os pagamentos chegam ali no final do mês sem pagar. Mensalmente nós temos uma folha expressiva, né? Mas, na verdade, nós estamos buscando encontrar outras fontes internamente, né? Nós queremos ampliar estacionamento, que dá uma fonte expressiva de recursos. Nós queremos verificar se nós podemos contratar uma série de coisas aí dentro desse espaço que nós temos que possa ser ligado à saúde, mas que nos dê algum valor. Porque se nós vivermos somente de planos de saúde, ou cartões, ou coisa que eu valho disso aí, não vai nos ajudar a continuarmos, porque a exigência hoje é muito maior que foi ontem. Então, na verdade, nós temos que estar constantemente atualizados. O processo de inovação e essa tecnologia que vence em pouco tempo, em 2, 3, 4, 5 anos, a coisa já caiu por terra. Já precisa atualizar de novo. Hoje, por exemplo, nós temos 2 robôs. Um é o robô Da Vinci, né? E o outro é o Rosa, que é o que dá traumato, né? Então, esses vai chegar num determinado momento que ainda não foram abordados ou trabalhados na sua plenitude, e daqui a um pouco eles já estão fora do sistema, porque vai surgir coisa diferente, e vai surgir coisa nova. Claro. E nós não podemos constantemente estarmos adquirindo a atualização necessária, mas nós estamos tentando vender a ideia também, colocar a ideia de que todo o corpo clínico realmente se atualize de determinada forma, que ela sinta que o que nós estamos fazendo é para ir ao encontro deles. Exatamente. E o encontro deles que vai repercutir no paciente deles. Mas é um assunto que eu acho que nós vamos ter que fazer um outro programa. Sim. Porque a questão da robótica é uma realidade, é uma atualização, que bom que temos, mas cai num problema, na realidade em 2. Uma, que é na atualização desses médicos. Hoje qualquer cursinho de robótica é 180, 200 mil no Brasil. Se for fazer um curso fora, é muito mais. Então o médico precisa dispor não só do tempo, mas de esse dinheiro extra para fazer essa atualização. Ok.
E para o paciente também tem uma outra situação, porque às vezes o custo, por não ter um volume, o valor fica alto. Perfeito. Então cai nessas duas situações, professor, que a gente vê que é uma discussão que é importante, porque quando é que o hospital pode fazer aquela Ferrari andar? A Ferrari ela tem que andar, não adianta ter uma Ferrari dentro do hospital, né, professor? Nós compramos. E a Ferrari parada para atender um paciente por mês. Tu estás com toda razão, e essa abordagem que nós estamos fazendo aqui é uma abordagem extremamente necessária, porque se nós não dermos volume a isso aí, nós não vamos conseguir baratear. Exatamente. Que é isso que tu afirmasse há pouco. E aí as pessoas dizem, o hospital que não é mais de caridade, é só particular, mas as pessoas têm que entender que a alta tecnologia, investimentos em alta tecnologia tem um custo, né? E para manter uma estrutura, manter atualização, manter softwares, é um custo operacional gigante. E não temos emendas parlamentares, como o senhor falou, né? Faz um ano, exatamente 14 meses, que a gente tem buscado no corpo clínico uma parceria que até então a gente não sentia que existia ou que pudesse existir. A gente vem sensibilizando. Os profissionais têm que ser sensibilizados também. E nós temos algumas dificuldades de estabelecer os valores dos pacotes, que a gente chama aqui, para cirurgias acontecerem efetivamente, mais acessível possível ao paciente também. Sim, porque o paciente particular, né, ele também tem poder de decisão, que daqui a pouco ele vai comparar a hotelaria do Caridade com a hotelaria do Moinhos de Vento, com a hotelaria do Hospital de Passo Fundo, com a hotelaria, inclusive de Juí, né? Tem algumas cirurgias que às vezes pegam um pacote e vão fazer uma cirurgia que poderia ficar na cidade, estão fazendo em outras cidades porque o custo ficou menor ou porque perceberam algumas vantagens. E essa busca que nós estamos tendo no corpo clínico, aqueles que já vêm fazendo procedimentos, né, que eles também se interessem em se atualizar a este ponto. Claro que existe muito, qualquer tipo de profissional também tem um conservador, né? Que às vezes é difícil da gente modificar o pensamento deles. Mas a gente tem lutado de uma forma e tem encontrado uma ressonância. Com certeza. Isso é vagaroso, porque tu sabe que quando a gente está acostumado com alguma coisa de uma determinada forma... Entra no automático. E entra no automático. E isso aí a gente é vagaroso, mas eu acredito que nós estamos plantando e nós vamos colher. Isso é ótimo. Porque, na verdade, quem vai se sentir bem é a cidade, é esta região, e eu tenho que fazer uma afirmativa, se tu me permitires mais um pouquinho do espaço, de dizer o seguinte: nós estamos colocando à disposição o complexo hospitalar, a região da fronteira oeste. Por quê? Porque nós não estamos aceitando que Uruguaiana, São Gabriel, Livramento, Santiago passe por aqui e vá para Porto Alegre. Que não é só para Porto Alegre. Tu já afirmaste aqui, e Juí também está num caminho bom. É pequeno o volume, mas está andando. Então nós precisamos. Eu tenho uma pretensão muito grande como gestor, de nós fazermos retornar de alguma maneira o polo de saúde que essa região já teve. Perfeito. Isso é uma luta que não é nossa aqui, é uma luta de todos, por isso que nós estamos buscando as suas parcerias com essas unidades hospitalares. Sejamos unidos, vamos desenvolver as coisas dentro daquilo que nós sabemos que é nosso e tem espaço para todo mundo, para todos. Então, essa é uma luta que não é inglória, é uma luta que eu acredito e que de tempos em tempos, e o volume de tentar buscar que as pessoas entendam que isso aí é de todos, não é de uns. O poder público também tem que se chegar mais próximo de nós, porque nós, por exemplo, nós somos... todo mundo pergunta assim, de quem é que é dono, Caridade? Não, o Caridade não é dono de ninguém, nem é. O Astrogildo é de um senhor que já tem mais de 100 e não sei quantos anos, que bolou uma ideia para que essa cidade tivesse um hospital de fundamento. E quando ele criou o Hospital de Caridade e chamou 40 pessoas da sociedade, desculpe, né? A sociedade, o que estava acontecendo?
Essa gente tem que participar dessa evolução. Essa gente tem que entender que eles são partícipes, que podem contribuir de uma determinada forma. Há 122 anos atrás, esses 40 conselheiros fizeram doações, pegaram dinheiro para comprar os equipamentos, comprar as camas, comprar, né, enfim. Perfeito. E hoje tem os 40 conselheiros que continuam fazendo essa supervisão, essa fiscalização e acompanhando. Acompanham. E inclusive agora, mas aí é o seguinte, nós temos que realmente fazê-los entender que eles também têm que ter uma participação muito efetiva. Porque isso aqui não é honor, que eu digo, não é por honra que a gente está aqui, porque foi convidado. Nós, de alguma forma ou de outra, temos que dar uma contribuição, que ela não seja só em termos de provedoria. Mas quantos dos nossos conselheiros têm um papel preponderante na sociedade de Santa Maria, têm exercícios da sua atividade profissional ou dos seus conhecimentos profissionais que pode dar uma contribuição maior. A gente está mobilizando eles também. E essa renovação acho que é muito salutar, porque a agilidade, a sagacidade, a vontade de melhorias precisa nessa renovação, e eu quero de novo lhe parabenizar, porque isso a gente está percebendo, a sociedade está percebendo que a renovação também dos conselheiros fez também a diferença, né, em muitas das decisões, e tenho notícias boas, para finalizar nosso programa, temos notícias boas, que é a reforma da maternidade, e eu que sou mãe preciso dizer que isso para as mulheres é incrível, essa reforma é fundamental, porque isso vai colocar o Astrogildo num outro patamar, porque a maternidade, como o senhor disse, a menina dos olhos, a maternidade ela é onde as mulheres dão a luz. É onde as mulheres estão concebendo, né, a nova vida, perfeito, a nova esperança. Perfeito. Então, vamos concluir nosso programa, senhor, falando um pouco o que vai ser feito na nova maternidade. Eu posso já adiantar, Silvana, que é a menina dos olhos dessa provedoria. Claro que de tempos em tempos nós temos que buscar a revitalização dos espaços, a compra de novos equipamentos, melhorar as instalações, e aí nós nos fixamos na maternidade. Que ela não é de 122 anos atrás, mas ela é de muito tempo. E nós precisamos atualizá-la, sob todas as formas, todos os aspectos. E nós temos uma coisa que a gente discutiu internamente, que é muito forte. Aqui, nesse hospital Astrogildo de Azevedo, tem que nascer mais gente que vai ser o futuro de Santa Maria. E essas pessoas que aqui, ou as mães, ou as famílias que aqui aportarem, saber que poderão contar conosco. E essa é o estender de mão que nós estamos colocando através da mensagem que tu nos oportuniza aqui, porque iniciou já a movimentação. O que vai ter de novidade? Iniciou a movimentação do espaço. Vai ser um espaço totalmente revitalizado, o mais moderno possível. Inclusive, nesta semana que nós estamos aqui, foram 4 profissionais com o CIO para São Paulo, na Feira de Negócios de Unidades Hospitalares, para trazer o que é de mais moderno. Isso também é a primeira oportunidade que eu estou dizendo. Então, o que nós queremos? Marcar a posição. Nós queremos a melhor maternidade? Não, nós queremos uma das melhores maternidades que essa cidade possa ter, que essa região possa ter, e que aqui, quando vierem, se sintam à vontade. E quantos leitos vai estar previsto? Ainda não está previsto a quantidade, porque nós tivemos que derrubar algumas paredes, tivemos que fazer algumas adaptações, mas sempre com o maior número de leitos possíveis. Mas eu não posso te precisar hoje, embora o projeto já delineie uma quantidade de leitos. Mas quando não está finalizada a situação, que não precisa, vamos fazer uma outra oportunidade e dizer, porque é o seguinte, nós pegamos uma empresa em Santa Maria, consultora, que é de reconhecida capacidade, porque aqui também a gente tem muitos problemas com relação às que aportam aqui para fazer trabalhos para o Astrogildo. Eu quero lhe falar uma coisa, não é um privilégio do hospital ter esse tipo de problema. Pois é, mas nós, com as experiências que nós todos temos e com aquelas experiências recentemente passadas, nós temos que buscar o melhor. Então, a previsão, e eu estou fazendo alguma coisa que não é muito recomendável. Eu me atrevo a dizer, porque a construtora nos disse,
até 15 de dezembro nós teremos a nova maternidade. Então isso é uma coisa excelente, excelente. E isso o que faz com que eu fazer que com essa afirmativa perante a teu pessoal, a oportunidade que essa entrevista nos dá, é de que nós temos que buscar que realmente aconteça até dezembro. Que isso aí é o empurrão que nós precisamos. E eu preciso falar, né, que eu acho que a maternidade é um conforto da hotelaria, né, provedor? Perfeito. Porque na realidade é o conforto da hotelaria. Porque o hospital já tem uma CTI neonatal, já tem uma CTI pediátrica, e isso é um item importante que quando uma mãe decide ter um filho, a gente sonha no filho perfeito, nas condições perfeitas, tudo perfeito. Mas se der qualquer problema com o bebê ou com a mãe, o hospital já tem a CTI, que isso é o que dá alta complexidade para o hospital e dá aquela garantia para o familiar escolher que tem uma CTI neonatal aqui. Seguidamente, nós sabemos que vem pacientes de todo o estado. Perfeito. E nós temos um problema nas CTIs neonatal, a CTI pediátrica, porque geralmente são reduzidas essas vagas. E quando acontecem problemas com bebês, vem bebês de todo o estado para cá. Tem acontecido. Agora tu vê que redundância interessante essa, né? Nós temos a melhor CTI neonatal do interior do estado e nós não temos uma maternidade. Veja bem. Então eu faço essa afirmativa para dizer, vamos ter que unir essas duas coisas aí para que realmente nós possamos ser reconhecidos com uma estrutura que realmente se preocupe com a vida. Que fantástico. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, fico muito feliz e com certeza teremos que fazer mais entrevistas e mais programas e nos chame sempre que estamos aqui à disposição. Me dá a oportunidade final para dizer o seguinte, o trabalho que é feito aqui não é com um par de mãos. Sei. São mais de 1.800 mãos. São 1.800 mãos. E eu tenho que fazer um agradecimento especial ao grupo da provedoria. Eu não estou sozinho. Que a discussão que nós tivemos na formação deste grupo é que todos deveriam dar uma pequena contribuição. Que no somatório nós seríamos realmente gigantes para realizar aquilo que a cidade merece, que a região merece. Parabéns. Obrigado, Silvana. Muito obrigada. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.